a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor, pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Bom dia, boa tarde para você que está aí do outro lado. Muito bem-vindo no meu programa Jerusa Luana, de Mães e Filhos, aqui no programa da Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Mais uma quinta-feira aqui com vocês e hoje trazendo um assunto, hein, Thaís? Thaís está aqui comigo novamente, trazendo um assunto que, está aqui, gravadinho dentro do meu coração, que é a importância do brincar. E eu convidei Thaís Silva. Por que eu convidei a Thaís Silva? Porque ela é maravilhosa para nos explicar. Ela como é mestre em parentalidade, psicóloga também, né? Thaís, pedagoga, isso, Thaís? Isso. Olha quanta informação, mulher. É muito conhecimento. Vai trazer para nós, juntamente com a minha experiência também de recreadora infantil pela Paricrisis, para vocês que me seguem aí da Paricrisis, um beijo, mamães! Olha aí, segue a Rádio RC, vai conhecer um pouquinho dos programas que a gente tem feito. Segue a Thaís Silva, ela que também fala muito no programa dela sobre a importância, né, do brincar, da parentalidade, da educação positiva. Muitos assuntos super interessantes para o nosso coração de mãe. E a gente está trazendo isso hoje, tudo aqui para vocês, aproveitando esse tempo de férias das crianças. Semana passada nós falamos sobre as férias e o que fazer com as crianças nessas férias. Hoje a gente vai falar da importância. A importância do brincar. É isso, Thaís? É isso aí. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei de onde você está falando, mas seja muito bem-vindo. Bom, hoje a gente vai falar da importância do brincar, né? De lembrar daquele momento, né, Jerusa? Quando a gente brincava, quando a gente era criança e brincava. E de trazer isso, né? De trazer isso que talvez está tão perdido aí com a vinda das telas, né? De trazer de novo esse brincar e por que ele é tão importante na vida das crianças. É isso mesmo, Thaís. A tia G ainda continua nas brincadeiras, A G ainda continua. Eu também ainda continuo. Mas, gente, a gente vai dar para vocês dicas assim preciosas, né? E para vocês conhecerem também o que tem por trás do brincar, que não é apenas a brincadeira em si, ou deixar o filho ali no cantinho, é para vocês entenderem que tem todo para isso que a Thaís está aqui também, para explicar pra gente que tem toda uma estrutura psicológica que acontece atrás, que pode ajudar vocês, papai e mamãe, até descobrir um probleminha que seu filho possa estar passando, uma situação que ele possa estar passando, porque o brincar é a forma que eles se comunicam. Então é importante a gente saber qual é a comunicação. Nós adultos sentamos para tomar um café, a gente conversa, a gente desabafa, ali a gente faz uma conversa para solução de problemas. É o nosso brincar. É o nosso brincar. A criança é o brincar. É o brincar. Quer conversar, ela quer ainda saber... não tem aquele repertório verbal para poder expressar o que ela está sentindo. Então ela elabora os conflitos, os problemas, o que ela está passando, os sentimentos através do brincar. Do brincar, né? Então, por essa importância. Então, eu quero, Thaís, que você possa explicar um pouquinho para o nosso público, para nossas mães aí, do ponto de vista emocional, psicológico, né? O que acontece com a criança quando ela está brincando livremente, né? Com os trabalhos... A gente falou no programa passado, eu gostaria que você repetisse, porque foi maravilhoso. Quem não assistiu, volta lá e assistir na RC, na Rádio RC do YouTube, vocês acham. Então, fala para nós um pouquinho
dessa parte? O que acontece com a criança quando ela está brincando livremente? Então, a criança no brincar livre, ela tem ali toda uma oportunidade de elaborar os sentimentos, elaborar alguma situação que ela esteja passando. E aí eu lembro que eu dei o exemplo, né, no outro programa, e eu vou retomar ele aqui. Por exemplo, aquela criança que está brincando ali de prender alguém. Por exemplo, ela é o policial que está brincando de prender, né, o outro coleguinha, por exemplo. Às vezes aquela criança ali, ela passou por alguma injustiça, ou né, um pai ou um adulto falou algo com ela que ela não pôde se defender naquele momento, né? Porque muitas vezes existem as crianças que não podem, né, responder de volta aos adultos e toda aquela questão hierárquica. Na hora que ela tá brincando ali, ela tá curando dentro dela aquela injustiça que ela passou. Então, o brincar livre, ele é exatamente isso. Ele é o elaborar o que está acontecendo na vida da criança, ele é elaborar o que aquela criança está passando. Então, ele é muito importante, né? Por um ano, eu participei de uma pesquisa que chamava Boys and Girls, onde eu sentei e eu pegava o meu caderno ali, eu observava crianças brincando. E o que elas estavam trazendo naquele brincar. Então, a gente tem que deixar aquele convite, que a criança possa brincar livre, sem limites, né? Sem um adulto ali dizendo para ela o que ela tem que fazer, ou o que ela deve, ou que ela pode, ou que ela não pode na brincadeira. Ela tem que ser livre para brincar. Como o Luciano deu exemplo no último programa, né? Que o sonho dele era ter um carrinho, aquele carrinho elétrico, né? A Ferrari. E ele comprou pro filho dele, né? Ali ele tinha um sonho dentro dele de ver o filho dele ali com controle remoto brincando com o carrinho. Mas o brincar do filho dele era diferente, né? O brincar do filho dele foi pegar uma ferramenta, a maior ferramenta que ele tinha, um martelo, e martelar em cima da Ferrari. E a Ferrari parou de funcionar no mesmo dia. E aí, com toda a sabedoria, ele acolheu a criança dele, que queria, provavelmente naquela hora do impulso, falar: não é assim que brinca. E ele aceitou a forma do brincar do filho. Então é isso, a importância. Porque no brincar a gente traz a nossa identidade, os nossos sentimentos. Então a importância disso, de deixar o brincar ser livre para a elaboração dos sentimentos de qualquer situação que a criança estiver passando. Porque ali também que eles se autorregulam, né? Nós vamos falar isso agora, que eu vou fazer essa pergunta para você. Nessa autorregulação, tudo o emocional da criança, tanto lá o dia bom e fácil que eles tiveram, talvez na escola, ou com os amiguinhos, ou talvez um dia muito difícil com a professora, com os coleguinhas, alguma situação, ela é colocada no brincar, né? Ali no brincar é onde eles se autorregulam, e é isso que eu vou te perguntar agora, se você pode explicar pra gente, né? Qual a relação entre o brincar e o desenvolvimento, né, da autorregulação emocional nas crianças? Se você puder explicar agora do teu lado, do teu ponto de vista psicológico, né, falando. Porque como tia G que eu sou, como recreadora infantil, o brincar é realmente, eu amo, eu tenho que levar a brincadeira. As festas, inclusive, eu quero deixar, até fazer o deixa aí pros pais. Muitas vezes esquecem de deixar a brincadeira nas festas. Gente, a brincadeira é o melhor presente que você pode dar pros seus filhos. A gente quer dar tanta coisa, mas o brincar é uma coisa muito importante. Eles precisam dessa diversão, desse momento de socialização, de interação, né, Thaís? Você pode explicar um pouquinho da autorregulação? Sim, então, a criança, ela precisa de um cenário, né, e de um adulto calmo para se autorregular. Ou seja, quando a criança ela passou uma situação difícil em um ambiente que ela não pode colocar para fora, ela vai internalizar aquele sentimento, né? Vamos supor que eu passei uma vergonha ali no cenário ali da escola, né? Aconteceu algo e a criança ficou com vergonha e ela não pôde chorar naquele momento, não era um lugar apropriado para ela colocar aquele sentimento para fora. Com certeza ela vai internalizar aquilo, né? Ela vai engolir aquele sentimento e provavelmente quando ela chegar em casa ela vai querer colocar para fora de alguma forma. Existe o colocar para fora através da birra, né? Teve um caso de um menininho que eu atendi uma vez, que ele foi para casa do pai, os pais eram separados, ele foi para casa do pai, e lá na casa do pai ele não se sentia tão à vontade, porque o pai tinha uma outra esposa que era muito rígida. Então ali ele passou o final de semana todo colocando todos os sentimentos dele para dentro. Então, quando ele chegou em casa, ele estava muito desregulado, né? A mãe observou ali que ele estava muito desregulado. Então, ela criou ali uma situação para que a criança pudesse colocar para fora. A criança não estava conseguindo colocar para fora, é muito sábia. Essa mãe colocou, assim, na pia,
a água e colocou os patinhos, assim, pra criança brincar ali enquanto ela tava limpando o banheiro. Então, a criança tá ali brincando com os patinhos e tal, e de repente a mãe falou assim, doeu meu coração fazer isso, mas eu tive que fazer. Eu precisava que essa criança colocasse tudo pra fora. Então, a criança tava ali brincando quietinha com os patinhos, aí ela foi e falou assim, a brincadeira acabou. E tirou todos os patinhos, esvaziou a pia. E aquela criança ficou com muita raiva. Tipo assim, ela tava totalmente envolvida ali, brincando e tal. E daí ela chorou, colocou aquilo tudo pra fora, né? Tacou coisa, deu aquela birra muito grande. E aquela mãe, então, pôde acolher essa criança. Ou seja, ela criou uma situação, porque ela viu que a criança estava desregulada, ela criou uma situação para que a criança pudesse colocar para fora. Muitas vezes, você já viu que às vezes a gente, tipo assim, faleceu uma pessoa da família, aí passou 3 meses, a pessoa comenta com você, não, até agora eu não consegui chorar a morte de fulano, eu não tive tempo, eu não tive condições de chorar a morte de fulano, de sentir, de passar por esse luto. Muitas vezes a gente passa pela vida passando por várias situações e a gente não tem tempo de colocar a nossa coisa para fora, o nosso sentimento. A gente vai regulando de forma muito incorreta, quando às vezes a gente tem que explodir para se autorregular. Então é isso, o brincar ele traz muito isso. E essa mãe ela usou sabiamente, ela botou ali para a criança brincar, como a criança não manifestou ali com os patinhos, ela criou uma situação onde a criança pudesse explodir. Então, isso também é importante, a gente ter essa observação e criar situações onde a criança possa colocar para fora. Então, por exemplo, estava falando no caso da escola, né? A criança passou uma vergonha e ela não conseguiu, ela precisava chorar. Então, talvez a gente precise criar uma situação para aquela criança chorar, para aquela criança colocar aquele sentimento para fora. E no brincar, a gente tem essa oportunidade. A gente tem várias oportunidades. Por exemplo, quando você está brincando de Barbie com o seu filho e você viu que aconteceu uma situação na escola que aquela criança não conseguiu colocar para fora, você pode criar uma situação ali parecida, naquele próprio brincar, onde a criança vai poder colocar a frustração dela para fora. Então, esse é o poder da autorregulação. A autorregulação ela vai acontecer quando um adulto está regulado e consegue criar situações no brincar para que aquela criança se autorregule. Ou até brincando junto, talvez, né, Thaís? Eu acho Isso. que esse da mãe do patinho eu já achei o extremo. Eu não faria, na minha opinião, mas é a minha opinião, eu não sou profissional. Eu não tiraria a imaginação e a calmaria que ele estava se encontrando, até porque eu não estava sabendo qual foi a situação, né, que ele passou na outra casa. De repente, foi exatamente isso que frustrou. O fato de talvez estar interrompendo, né? Isso. Talvez eu iria... talvez o que a gente pode fazer também... Você pode até corrigir se estiver errado, seria também participar, como a Barbie, com o exemplo da Barbie. Talvez conversar, como foi seu dia, Barbie? Teve algum momento que você ali a ficou criança triste? pode soltar algo. Aí, às vezes, eles podem, assim, emocionalmente, como eles estão muito dentro da brincadeira, também ter aquela oportunidade de você, como adulto, observar o que está sendo conversado dentro daquela historinha contada, que é muito legal, né? Talvez. Exatamente. Esse caso da criança do patinho, essa criança ela precisava desse acolhimento carnal da mãe, onde ela encontrou ali uma oportunidade. Realmente foi assim, um extremo. Ela criou uma situação onde a criança pôde se soltar ali, não tinha outra forma daquela criança soltar cada mãe a emoção, conhece o seu né? filho, Cada mãe né? conhece o seu filho. Mas a gente tem que conhecer o nosso filho para exatamente isso, pra gente saber quando é adequado e qual a forma que a gente tem que né? fazer, né? Por exemplo, eu sei que tem vezes que a minha filha precisa realmente xingar e tacar alguma coisa. E eu sei que tem vezes que ela pode só conversar. Então vai depender muito do dia, né? Vai depender muito da criança, da situação na qual aquela criança se encontra. Entendido. E, Thaís, assim, a gente vê que, por exemplo, muitos pais, eles podem, né, na atualidade, na correria, enxergar o brincar como, por exemplo, um tempo meio perdido, né? Não conseguem ainda visualizar essa importância do brincar, né? Que é até o tema do nosso programa. Ele vê, como você pode enxergar essa visão? O que a ciência fala sobre isso? E talvez dar uma luz para esses pais, né? Porque às vezes eles podem pensar, só tá lá brincando, tá lá perdendo tempo. Na verdade, é seríssimo o brincar para as crianças. Tem pais que não gostam de brincar, que eles não gostam de estar envolvido numa brincadeira e tá tudo bem. Tá tudo bem, com certeza. Sim. Ele precisa ser a presença física somente. Então, monta ali uma oportunidade, enquanto, vamos supor, você tá cozinhando, você tá trabalhando, monta ali um cenário onde a criança possa brincar enquanto você faz a coisa. Você tem a presença física, né?
e a criança tá ali brincando. E aí, por exemplo, se você for fazer alguma atividade, igual, por exemplo, teve um dia que eu tava precisando muito trabalhar, eu precisava fazer as contas de tudo que eu fiz no dia, era final de mês, eu tava fazendo todo o levantamento e tal, e minha filha tava ali. E aí eu falei com ela, olha, ela é muito boa em matemática, então eu falei com ela, pega um papel, uma caneta, vou te falar todos os números e você vai calcular pra mim quanto que eu fiz esse mês. E eu fui falando, tanto, tal coisa foi tanto, tal coisa foi tanto, e agora os gastos. Agora soma tudo que a gente fez e os gastos. Olha, eu gastei tanto com isso, tanto com isso, tanto com isso. E ela tava ali, pra ela tava fazendo uma brincadeira, enquanto eu estava fazendo o que eu realmente precisava fazer. E eu não precisei retirá-la do cenário pra fazer isso. Então tá tudo bem, se você é um pai que você não consegue brincar com a criança, não tem problema, mas dê oportunidade pra essa criança brincar, dê oportunidade pra essa criança estar envolvida naquilo que você está fazendo. É muito interessante isso, né? A gente ter essa consciência, né? De que o brincar, que nem nós estávamos falando, é importante trazer agora, que é momento de férias também, dando até continuidade, porque a gente já falou sobre férias, né? E deu dicas do que fazerem naquele programa, mas eu acho que seria tão legal, já que a importância do brincar é o nosso tema, também deixar claro, né, pais e mães, que não é assim, tem que comprar presentes de última hora, se endividar para poder comprar estar muitos ali, brinquedos para poder estar assim, trazendo que a criança possa brincar. Não, o que a gente está querendo dizer é o contrário. É dar oportunidades para brincar, ou seja, desenvolver a criatividade. Thaís, eu achei muito interessante quando você falou assim, eu nunca comprei a casinha da Barbie, que a sua filha adora a Barbie. Isso. Você deixou ela criar a própria casinha. Exato. E o brincar dela foi muito mais tempo em criar a casinha do que brincar com a Barbie na casinha, de certa forma. E na hora que ela estava criando a casinha da Barbie, agora que ela estava fazendo a casinha da Barbie, isso tudo ela está se organizando por dentro também. Ela está organizando, quando você organiza por fora, você está organizando por dentro, né? Então foi isso que eu quis colocar aqui, ao invés da gente dar o brinquedo pronto para a criança, que a gente dê essa oportunidade dessa criança construir o brincar dela, como a minha filha construiu a casinha da Barbie. E olha, ela passou mais tempo construindo do que brincando, efetivamente. Isso é muito legal, porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui nesse programa, né? E como estamos em férias, para a Thaís aceitar o programa, ela pode trazer a filha dela. Tive que trazer a minha também. E nós estamos há quase 2 horas, né? Entre vir, conversar, preparação por trás dos bastidores. Nós estamos há quase 2 horas aqui. E elas estão até esse momento brincando sem nenhum celular, nenhum tablet, ou seja, só com brinquedos simples, aleatórios, que cada uma pegou da sua casa e trouxe. Estão brincando de zoológico. Estão brincando aqui do nosso lado, né? Isso. Então, assim, não é o fato de que elas vão ficar, né? Poderia falar, não, vou cancelar o meu trabalho porque ela vai ficar sem ter nada pra fazer. Não é isso. É a gente dar oportunidade. Se você der oportunidade, né? Com poucos brinquedos, de repente, ou poucas coisas, né, criativas, elas estão com uns bichinhos de desenvolvem. pelúcia e 2 gradezinhas, mas E elas ali? estão usando ali a cadeira do local, elas estão usando o chão, elas estão usando outras coisas, né? Que é muito interessante. Então, naquele brincar, elas estão elaborando coisas, elas estão se socializando. A gente até estava falando agora, elas estão aprendendo a se relacionar com pessoas. Quantas pessoas hoje em dia têm dificuldade de se relacionar com o próximo, né? Você fez uma coisa que eu não gostei, então eu nunca mais converso com você, eu te elimino da minha vida. É assim hoje em dia, quando a gente tem que aprender desde criança a se socializar, a se relacionar com a diferença, entender o espaço do outro. Isso. Não, agora eu não quero. Ou agora eu não vou brincar disso. Entendeu? Esse balanço. Aprender a socializar mesmo. Então, a socializar com outro ser humano. Que acontece no brincar. Então, olha a importância do brincar até na regulação, né? Que a gente fala, autorregulação da criança. Muito legal. E por exemplo, o que você indica para os pais, né? Muitas vezes a criança, como eu falei, ela se expressa. No brincar, ela se expressa se ela está tendo um dia bom ou se ela está tendo um dia ruim, como foi o caso do menininho que você contou. E no caso, como que os pais podem comer? Você tem alguma dica para os pais para observarem, conhecerem um pouco mais seus filhos, para ajudar os seus filhos a expressar os seus sentimentos, né? Não sei se só observando eles brincando. Eu acho que a gente não precisa muito trazer isso para os pais, essa carga. Isso é uma coisa que vai acontecer de forma natural. Você que conhece a sua criança, quando ela se comportar de uma forma diferente, quando ela trouxer uma coisa diferente, você vai saber. Então não se preocupe muito em trazer essa carga a mais no brincar. Por exemplo,
Muitas vezes às vezes a pessoa me pergunta, mas meu filho tá brincando, eu tenho, sei lá, a minha avó é alcoólatra na família e aí a minha filha tá brincando de beber e eu me assustei muito e aquilo, você acha que a minha filha vai beber quando ela ficar mais velha e tudo, porque ela tá brincando disso? E eu falo, gente, não é esse tipo de observação, porque a criança, às vezes, ela tá colocando aquilo como uma elaboração de uma realidade que ela tá vivendo, ou de algo que tem por dentro. Não nem sabe as consequências nem do que sabe, que é. não quer dizer necessariamente que aquilo vai acontecer, né? Então, não se preocupe em analisar todas as brincadeiras, porque você vai acabar analisando com os seus olhos, com a sua verdade, com as suas crenças, com a sua religiosidade, com aquela carga que você tem, com a sua cultura. Então, não analise a brincadeira da criança. É melhor deixar que a criança brinque livre do que você ficar ali tentando descobrir o que está por trás daquela brincadeira. E aí, eu acho legal, assim, isso é o brincar livre. E existe também o brincar direcionado, que é muito importante também, onde a criança aprende ali brincadeiras, né? Cadê o trabalho docinho que tava direcionado, aqui? né? Exatamente, que aí eu quero que você traga isso, né? Cadê o docinho que tava aqui? O gato comeu. Isso tudo traz... Também é muito importante o pular corda, o bolha de sabão. Então, dá essas dicas pra gente também, porque você é desse brincar direcionado, especialista no brincar direcionado. No caso, o brincar direcionado, não falando como mãe, né? Falando como profissional. Porque como eu trabalho com festas e eventos infantis, é óbvio que existe toda uma hierarquia, nós temos um tempo para trabalhar, então não é o mesmo do brincar livre dentro de casa, que eles têm ali algumas horas, né, para estar trabalhando. O brincar direcionado, ele é muito legal porque, primeiro, baseado que a experiência, é como eu estava falando para você, a experiência que a gente tem é com os anos, conhecendo, porque cada criança, cada faixa etária tem uma forma de desenvolvimento, né, Thaís? Então, a gente sabe que uma criança, o bebezinha de até 5 anos, não vai brincar como uma criança de 10 anos, por questão da maturidade, por questão do desenvolvimento motor, físico, sócio. Então, tem muitas coisas que envolvem o brincar. Então, o brincar direcionado, ele também é uma forma que você guia o seu filho com dicas, por exemplo, assim, olha, então essa estrutura da brincadeira, né? É uma brincadeira perto de lago, é uma brincadeira que tem perigo com água, é uma brincadeira que pode ser feita com água, é uma brincadeira que tem peça pequena, né? Então você não vai colocar ali de um bebê de 2 anos uma caixa com um monte de Lego pequeno, gente. Então todo mundo sabe isso, a gente nem precisa citar. Mas é uma forma de vocês entenderem também que existe sim a brincadeira direcionada até como uma forma de segurança. Então, não é que dizer, eu vou dar liberdade, então vou deixar minha filha o tempo que quiser perto de piscina. Não é isso. A gente tem que ter o senso comum do local, de quem, de como, quando, né? Numa festa, tem limites. Dá pra gritar? Não dá pra gritar? Né? Tem isso também. A gente pode falar no microfone? Não pode? Então, assim, o brincar é direcionado. Mas o importante é não tirar o brincar, porque eles conseguem, não importa se é direcionado ou livre, eles conseguem entrar a fundo ali, né? E a gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa maravilhosa, Thaís, para agradecer, porque a RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, está aqui presente, porque nós temos o apoio, né? Da Igreja RCN, então nós queremos agradecer aí a pessoa do pastor Francisco Pires por estar sempre apoiando a Rádio RC, estar aqui presente com vocês, também ao Brazilian Deeple Salão, que também faz parte, né, desse programa, e também aí ao Luciano, que fica ali quietinho por trás dos bastidores, mas fazendo com que toda essa visualização possa acontecer para vocês, tá bom? Ele vai rodar a vinheta e a gente já volta aqui falar para vocês um pouquinho mais. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Bem-vindo de volta, Jerusa Luana, aqui no programa Mães e Filhos, na Rádio RC Brasil,
a rádio da comunidade brasileira. Obrigada, gente, por estar aqui conosco. Hoje nós estamos falando com vocês da importância do brincar. Por quê, gente? Porque o brincar, ele é a comunicação infantil. E eu trouxe com vocês hoje a Thaís Silva. Ela tá aqui falando um pouquinho para nós, mas mostrando o lado psicológico das brincadeiras, o que vocês, como pai e mãe, podem estar aprendendo, né? Através do brincar do seu filho, até conhecê-lo um pouco mais quando o dia foi fácil, quando o dia foi um pouco mais difícil. E eu trago também um pouco do meu profissionalismo, porque todos sabem que eu sou recreadora infantil aqui no sul da Flórida, levando para os eventos infantis, né? Esse brincar. Então eu falo que eu tô sempre brincando, né, Thaís? Sempre brincando. E nós estávamos aqui falando um pouquinho, Thaís, do brincar direcionado. Você pediu, jogando a bola para mim aqui, né? Explicar um pouquinho desse brincar direcionado. E o que eu posso falar para os pais é o seguinte: sim, gente, quando nós falamos do brincar livre, não estamos falando que em ocasiões, por exemplo, no meu caso, como festas, que a criança vai ficar gritando, berrando em situações que não é o momento. A gente sabe que tem que ser educado em todas as situações, inclusive o brincar. Então, o brincar direcionado entra para ocasiões onde você vai, por exemplo, num casamento, ou você vai para a igreja, por exemplo, né? E não tem a salinha da igreja. No tempo nosso, que não tinha tal salinha da igreja. Isso. Nós tínhamos que sentar no banco ali, escutar o culto por tantas horas. Como você faz no momento daquele? Porque criança, ela precisa brincar, ela precisa desbravar essa criatividade, né? Então, naquele momento, de repente, sim, levar um papel para colorir, algo que seja mais silencioso. E assim acontece também nas festas, ou nos eventos, Thaís. Então, quando a gente vai em uma festa, eu sei, se uma criança tem 2, 3 anos, a gente sabe, eu desenvolvi um show para isso. Se a criança tem um pouquinho mais velha, de 5 a 10 anos, ela não vai brincar como um adolescente, então ela vai ter esse tipo de brincadeira direcionada, aonde o profissional que entra na minha situação vai guiar qual é o jogo, o que pode fazer, quão alto eles podem gritar ou não. Então, não é que ali você está proibindo. É diferente da brincadeira livre. Você está direcionando, você está direcionando. Mas eles estão o quê? Brincando, socializando, se divertindo e fazendo a coisa acontecer. Exatamente. Então, esse é o momento. Esse é o segundo. Mas voltando para você que... O direcionado também, ele pode acontecer em casa, né? Nos jogos, em família. Fala pra nós em casa. Né? Por exemplo, tem vários jogos que você pode brincar direcionado, né? Tem aquele jogo Banco Imobiliário. Que tem são mais silenciosos, tem né? jogo de aquele cara a cara. Ah, olha que legal que a gente fez. Eu montei o cara a cara com as pessoas da nossa família. A gente estava cansado daquele cara a cara com os personagens. Aí eu montei o cara a cara com os membros da família. Meu Deus. Os membros da família. Aí rola várias coisas, assim. Divertidas. De, por exemplo, assim... o seu te faz muita raiva? Sim, aí abaixo os que não faz raiva. O seu fala palavrão? A gente tem uma tia que fala palavrão. É super engraçado o jeito dela. Então... fala mais ou menos. Fala muito. Aí já abaixa todos. Já sei quem é a tia tal. Entendi. Então a gente traz essa... você pode adaptar os jogos. E esse é um brincar direcionado, mas que pode surgir muitas coisas. Por exemplo... Às vezes, a gente descobre ali o que a imagem que a criança tem da gente, exatamente por aquela característica que você tá dando no jogo lá do cara a cara. Então, é muito interessante. Eu achei legal também, eu vi uma que é até dica aí para os adultos brincarem, pra gente levar a brincadeira até pra vocês adultos. A vida tem que ser leve. Tem que ser mais leve. Brinca também, gente, que daí a gente sorri mais, né? E foi assim, que, por exemplo, eu pego aqui uma pintura em telas e eu pinto você e você me pinta. E quando a gente vira aquela risada toda. Que legal, vou fazer isso hoje. Nossa, é muito legal, vou porque fazer isso hoje. quando você vê a reação, a gente viu isso num vídeo funny que eles falam, daqueles engraçados que colocam, sabe? É tipo vídeo cacetado aí no Brasil, que todo mundo coloca as coisas engraçadas que acontecem. E foi assim, porque aí tava lá o namorado e a namorada, então ela sabia desenhar com os dons artísticos. E ele não. Então, quando ele desenhou, ficou meu ótimo. Deus, ali o namoro continuou, foi bom. Faça Então, e me mostra, é muito legal. Tem também aquela brincadeira, você conhece a sua família? Olha que legal. E aí tem várias perguntas, e aí quem tiver mais cartas ganha o jogo, porque é quem conhece mais a família. E, tipo, tem várias brincadeiras, assim, da nossa infância mesmo, se a gente for lembrar. Nossa. Caiu no poço. O Bets, você jogava um Bets?
a jogar do Bets. Aqui não tem muito do Bets, mas é divertido também. É um taco que você joga, aí você põe uma latinha. No tempo era o osso óleo lá, né? Lata de óleo. Tá. Põe uma lata de óleo e tem o Bets, ele é é como se fosse um beisebol, exato. Só que daí você tem que acertar a latinha do outro e do time contrário. Você tem que correr e até que... É igual como se fosse eu brincava muito de rouba-bandeira, de queimada. Nossa, que delícia, né? É isso aí, tudo a Tia G faz foi, nas festas, viu, gente? Quando a gente viajou pro Brasil, a gente foi pra um resort que ele era um resort especializado em brincadeiras da infância. Ai, que muito delícia. legal. Até quero dar um beijo pro tio Pirulito. O tio Ai, Pirulito meu era o tio lá da recreação do resort, era Olha. lá no Brasil. E ele colocou várias brincadeiras. Então ele colocava queimada, corrida do saco. Essas brincadeiras raízes. Essas brincadeiras raízes. E foi tão divertido. A minha filha, ela pôde experimentar coisas que, tipo assim, era da minha infância. E eu e meu marido ali brincando também, igual duas crianças. Foi muito gostoso, foi muito legal. Então, eu acho que as brincadeiras direcionadas, elas têm um espaço muito especial. Você sabe disso muito bem, né, Tia G? Porque você trabalha na Party Crashers e você traz isso, né? Das brincadeiras direcionadas. Então, tem tanto a importância da brincadeira livre quanto da brincadeira direcionada. Deve existir um equilíbrio entre as duas brincadeiras. E também da expressão artística, né? Do pintar, do desenhar, do colorir. Tudo isso tem a sua parte e o seu lugar para expressar os sentimentos, expressar situações que aquela criança está vivendo. Então, é muito interessante. Muito legal. E, inclusive, até em questão, falando um pouquinho como você falou, da parte da arte, né? Ter também aquela sensibilidade, sabe? A importância de nós pais termos aquela sensibilidade, como você vai reagir quando a criança te apresenta alguma coisa que até então, para você, os seus olhos não está bem estruturado como uma arte. É muito importante a gente, porque você vê muito no semblante, às vezes, da criança, eles vão se fechando, porque eles esperam muito a tua aprovação. Tudo que a criança mais quer é que o pai aceite o que eles estão, né, desenvolvendo, o que eles estão sendo, a joinha que eles estão se transformando. E muitas vezes a criança vai e mostra aquela arte tão feliz e proud, e você já começa a botar os defeitos. Não, mas tá faltando o braço, tá faltando a orelha, não vai esquecer. Tudo bem, a gente tem que direcionar de alguma forma, ensinar, mas veja bem, faça isso com muito cuidado, porque a Tia G observa os olhinhos brilhosos. Eu achei muito interessante, um amigo meu, ele me contou essa semana que a filha dele pegou um isqueiro e ela viu em algum lugar, ou aprendeu na escola e tal, que o isqueiro, se você fizer ele assim na parede, ele dá aquele fogo, né? Ele dá meu Deus. aquele sparkle. E aí ela falou que aí ele chegou em casa, muito cansado do trabalho e tal, e a menina toda empolgada. Pai, eu quero te mostrar uma coisa. Super legal você fazer foguete dentro de casa. Tipo assim, toda animada. E ela raspou o isqueiro, assim, na parede. E eles moram de aluguel num apartamento, né? E ela raspou e deu aquele fogo. E ela, e aí, pai, gostou? E ele, não, filha, olha o que você fez na parede. Não pode. Tem coisas que tem que tomar cuidado. A gente mora... Aí depois ele pensou, gente, ela chegou tão empolgada. Ela não sabia do perigo. Aí ele foi lá aí ela saiu toda murcha e tal, foi pro quarto, aí ele falou que foi lá no quarto e falou assim, filha, eu te peço desculpas. Realmente é muito legal esse negócio de passar o isqueiro na parede e dar esse foguete. Você pode me mostrar de novo? E aí ela mostrou de novo pra ele. E aí depois ele falou assim, só que aí depois de tudo passou, ela ficou muito feliz de ter mostrado pra ele. Falou assim, filha, a gente mora nesse apartamento. E esse apartamento a gente precisa cuidar e tal. Mostrou a importância. Eles foram juntos na loja, compraram a tinta e ela ajudou ele a pintar a parede onde tinha riscado. Claro. E fora o perigo também, mostrar a importância do cuidado de brincar com coisas, né? Então, isso, a gente ensinar sem cortar essa alegria de viver que a criança tem. Porque eles são puros, né? Então, por exemplo, parece... Ou você, até como adulta, ao contar, eu já fiquei assustada, já imaginando pegando fogo na casa, não sei o quê. Olha só, porque a gente tem isso. Porque a gente já sabe na nossa maturidade. Mas a criança não. Ela não tem essa noção. Pra ela só viu... Que legal, eu não imaginava. Então é isso, é a forma como a gente fala, não é deixar de instruir. Achei muito legal o que o pai fez. Assim, ele como adulto e a criança assustada dele, que talvez tenha até levado um susto, ele primeiro teve a reação, mas
tentar evitar essa primeira reação já com a consciência de que, ai meu Deus, né? Como não tirar a alegria dela, mas o legal foi ele soube pedir desculpa. E isso é uma coisa muito linda, essa vulnerabilidade. Saber pedir desculpas. A gente tem muito medo filhos. hoje em dia, né? Ai, vou deixar fazer, então vou deixar brincar, destruir o quarto. Gente, depois arruma, não vai destruir o quarto. Ensina a criança a arrumar, não você ir lá e arrumar. Ninguém tá mandando virar escravo da criança, ensinar, é uma oportunidade. Agora, não deixar de brincar. Muita gente que eu conheci muitas pessoas também que me falaram assim, não sei como que você tem paciência de brincar com criança, não dou conta não, essa bagunça toda não. Gente, a casa não é só pra ficar impecável o tempo integral, porque se moram pessoas dentro, a casa tem que se transformar um lar. E pra se transformar um lar, não dá pra gente só ter as coisas impecáveis lá, porque isso aí seria o quê? Um museu ali parado. Exato. Então a gente tem que realmente ter essa consideração, né? Que no final das contas é o que fica, né? É o que vale muito a pena. Fica as memórias, fica o carinho, fica, né, esse gostinho de que valeu a pena. Exato. É tão lindo, né? Então, gente, a gente podia ficar aqui falando com vocês por muito mais tempo, Thaís. Porque é um assunto que a gente é muito, 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 muito apaixonado. Eu adoro falar de... Nossa, é brincadeira pra mim, então... Até eu tenho mais uma pergunta. Lu, nós temos um tempinho pra mais uma pergunta ou ainda não? Oba! Então, olha, Thaís, a minha pergunta era assim, existe uma diferença emocional entre o brincar sozinho, para aquelas crianças, por exemplo, né, como no teu caso que tem uma filha, não tem irmãozinhos, ou o brincar com os irmãos, que é no meu caso, que daí às vezes tem aquelas... E o brincar com a família, no sentido assim, como essas interações familiares, como essas interações, elas influenciam o vínculo familiar. Assim, nessa questão de... Sim, um quer brincar, o outro não quer, a mãe tá cansada, o filho quer brincar, e aí entra o estresse. Isso tudo é muito importante porque ele vem trazer sobre o social, né? Sobre a convivência humana. Por exemplo, se tem duas crianças, como você tem duas crianças, vai que uma quer brincar naquele momento e a outra não quer brincar. Uma vai ter que aprender a respeitar o espaço da outra, vai ter que aprender a respeitar que aquela criança não quer brincar naquele momento. E isso é muito importante, você saber respeitar o espaço do outro, né? Ou da pessoa como mãe dizer, não, agora eu não tô com vontade de brincar, mas daqui a pouco eu vou brincar com você. Ou você pode fazer um desenho, ou eu quero ficar sentada aqui, você quer desenhar eu sentada aqui? Ou às vezes quando eu não quero brincar, que eu preciso fazer alguma coisa de trabalho, eu falo com a minha filha, vamos brincar de office? Que aí eu faço o meu office e você faz o seu office. Eu tenho as minhas coisas que eu tenho que resolver no meu office e você tem as coisas que você tem que resolver no seu office. E inclusão, a gente vai... né? Você não exclui aquela criança, mas você dá aquele espaço. Então, é muito importante para essas interações. Tipo, agora a sua irmãzinha não quer brincar. Você vai ter que esperar até ela tiver com vontade de brincar de novo. Bem legal. E trazendo isso até para o próprio equilíbrio da família em geral, né? No sentido, assim, de que muitas vezes o pai e a mãe chegam cansados. Aconteceu, por exemplo, domingo. Até eu fiz um vídeo. Quem quiser assistir, vai lá no Jerusaluana, no Instagram do Jerusaluana, que vocês vão ver. Um vídeo exatamente assim. Eu tinha tido um dia de festas, então eu estava um pouco cansada, né? Porque brincando também cansa, hein, galera? Por isso que às vezes eles ficam borrados. Eu estava cansada, mas as minhas filhas não tiveram tido ainda o momento família. Então, elas mereciam. O meu marido também precisava um pouco da minha atenção. Então, ele também merecia. Aí entra o equilíbrio. Então, nós fomos aí pra piscina, que foi a nossa solução para todo mundo relaxar. Ele brincando com as crianças, enquanto eu relaxava um pouco, porque eu já tinha brincado a tarde toda, mas também não era justo eu deixar de brincar com elas, eu brinquei com outros. Porque era o meu trabalho. Vamos dizer assim, eu tô falando brincar no meu trabalho, mas eu tô falando, você falou do seu office, você incluiu ela ali. Então, é interessante a gente também cuidar do equilíbrio da família, do não equilíbrio aquele da família egoísmo como um de todo, o marido exato. Egoísta, então vou lá, vou pescar e vou ficar eu sozinho e elas lá que fiquem o dia inteiro sem fazer nada. Não, pesca, faz a sua hora, mas volta e interage, assiste um filme em família, tira elas para ir para um jantar, para poder encher o baldinho, como as crianças, né? Encher o baldinho da mãe que precisa da atenção do pai e o filho ver a família unida. Né? Então, parar isso com aquela coisa importante. de cada um pro seu canto, no seu celular, e ali eu tô relaxando. Não, gente. Tem que ter a interação. Ter o momento da interação. E quando você sai desse celular e vai para esse momento da interação, você vê como que você se preenche muito mais. Muito mais. Você vê que o celular nem faz a falta, alegria já entra ali naquela alma. É, como que se fosse um checklist ali, né? A gente se sente assim, realizado, né? Exatamente. Gente, mas olha, Thaís, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Sempre. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? E aprender também aqui com a Jerusa, que tem um amplo conhecimento em brincadeiras e tudo. E
E é isso. O tempo era até curto perto de tanta coisa que dava pra ser falado. Mas é deixar essa mensagem mesmo de quanto é importante brincar. Exato. E que a gente possa resgatar isso na nossa alma também. Com certeza, o isso nosso mesmo. brincar. Não apenas a criança, mas a gente também ser mais leve, né? Deixar, às vezes, Exato. uma brincadeira em família, como a que você citou, achei maravilhoso. Fazer isso tio-tia, até porque a gente vai ter um outro conhecimento, né? Nossa, eu não sabia que a tia gostava disso. Ah, ela gosta disso. Essa eu não sabia. Quando você vê, você tá todo mundo se conhecendo, socializando, conectando. E aí a ferramenta de trabalho, a ferramenta das telas, elas viram só uma ferramenta e não um domínio. Isso que a gente quer chegar. A conexão. É você que manda, não a tela. E é isso, gente. Obrigada, Luciano. Um beijo a todos. Grande. Até a próxima. Até semana que vem. Mães e filhos, amor sem fronteiras. Jerusaluana, falando de esperanças verdadeiras. Amor para um futuro melhor. Na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Rádio RC Brasil, tocando corações, união e carinho em todas as canções. Amor para um futuro melhor. Na Flórida e no Brasil, sempre com calor. Ondas do rádio levam a mensagem de paz. Entre mães e filhos o amor satisfaz. Amor